Lula tá bem na fita aí, Ricardo. Tá bem na fita, melhorou bastante nos últimos meses, né? Em 6 meses, a recuperação de popularidade dele foi realmente gritante ali. É um número Em significativo, né? Eram menos. 17 pontos de desaprovação, agora só um. Não, de maio, que é maio para cá, dá junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quer dizer, não chegou nem a 5 meses. Em maio, Lula estava mal. A desaprovação dele era muito maior do que a aprovação. Os analistas de pesquisas, a direita, os porta-vozes da direita da mídia em geral dizia, não dá mais, não sei o quê, quem sabe até ele não será candidato à reeleição, ao quarto mandato. E nesse período de tempo aí, de 4 para 5 meses, houve essa mudança toda. Agora, ele, eu já disse uma vez e volto a repetir, tem que agradecer. Agradecer não só ao Sidônio, grande responsável nessa área de comunicação por essa mudança expressiva que aconteceu dentro do governo, como principalmente ele deve agradecer aos seus adversários. Agradecer a Eduardo Bolsonaro, tem uma grande dívida, o Lula tem uma grande dívida com Eduardo Bolsonaro. Grande dívida. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, que você, Guga, fica aí espancando todo dia, sem a menor piedade. Cuidado. Tadinho. O Lula deve agradecer, um agradecimento especial a esses dois, e, claro, à direita, de uma maneira geral, que eu nunca vi uma direita cometer tanto erro, um em cima do outro, como tem cometido até agora. Eu estava agora lá Agora, no Congresso com o Cajado, o deputado do PP da Bahia, que era o relator da PEC da blindagem. Eu perguntei isso para ele. Falei, ó, o Lula, feliz da vida aí com a popularidade em alta, né? A gente vão em agradeceu, eu fiz isso com frente. ele. Eu E fiz ele isso quer com ele, ele falou, que agora eu estou aqui para aprovar, para barrar a medida provisória do governo, que agora tem uma medida provisória do governo que, se caducar hoje à meia-noite, o governo vai deixar de arrecadar no ano que vem 35 bilhões de reais. Então, como estão levando muita lapada, vendo o Lula crescer na popularidade, agora estão tentando, de alguma maneira, sabotar de novo. E a agenda dessa semana lá no Congresso, a pauta negativa para o governo seria não conseguir aprovar essa medida provisória, que é como se fosse uma medida alternativa àquela do IOF, que o governo estava tentando arrecadar mais dinheiro ali via IOF, taxando agora com essa medida alternativa mais as bets, os bancos e o agronegócio. Basicamente são esses três que vão perder. Bets e agro já escapando, inclusive, já arrumando umas brechas aí para não perder tanto assim, mas o governo, portanto, está nessa briga e está caiado. Esse, o relator da PEC da blindagem agora, dizendo que vai dar um jeitinho de atrapalhar o governo na arrecadação. Caiado ou Cajado? É Eu Cajado, não né? entendi. Caiado é o Caiado de é Goiás. outro. Lá de É o Goiás, né? Cajado. Pois é, eu acho que a resposta, enquanto a direita só erra, enquanto a direita continua fragmentada e assistindo aí ao desfile exitoso do Lula e do seu governo, ela se dando conta disso, ela disse: bom, o que é que eu posso fazer agora? Eu continuo sem candidato. Nós continuamos divididos e não conseguimos nos reunir em torno de um nome. O nome que tínhamos, e cairia do céu, Tarcísio de Freitas, está aí com essa história de que não vai ser candidato, embora não pense em outra coisa. Ele continua pensando em ser candidato à sucessão do Lula, mas está vendo que as coisas, por enquanto, estão difíceis. Então a gente precisa fazer Claro. alguma coisa. Aí diz, qual é uma coisa? Aí surge a Olha, ideia luminosa: vamos derrotar o governo. Porque o governo tem ganho várias paradas dentro do Congresso, ou seja, com o nosso voto da direita, porque a direita deu todos os seus votos, até os bolsonaristas, todos na Câmara dos Deputados, para essa recente emenda que. Qual foi mesmo ela, na semana passada, que foi uma grande vitória do não, governo? foi o imposto de renda, 5 mil Ah, do imposto reais. de renda, exatamente, R$ 5.000. Aí disse: opa, olha, votação unânime na Câmara, os bolsonaristas, os não bolsonaristas, a direitona disfarçada,
todo mundo votou a favor desse projeto. Por quê? Com medo que digam, pô, aí tá, estão votando contra os pobres. Aí agora não, agora temos que dar o troco. Temos que dar o troco, dizer que essa medida provisória aqui do IOF é uma forma de continuar criando impostos, 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 impostos. Então vamos derrotar. É a única coisa que eles, no momento, estão achando que sabem fazer. Sabe Mais mais. nada, mais nada. E aí, nesse dia, e logo votar no dia em que saiu a pesquisa que deve ter deixado o Claro. Lula salivando, né, até agora. Mas, porra, então, mais importante ainda é derrotar o governo desse dia, que o governo conseguiu obter mais uma notícia boa para ele, que é a da pesquisa Quest. Aí eu acho que a E gente aí, podia ir logo para esse negócio dessa pesquisa Quest, né, que ela bom, mas trouxe. aí para falar da pesquisa, vamos trazer um convidado, que é o Rodrigo Prando. Rodrigo Prando já esteve aqui, está de novo, professor Várias pesquisador lá da vezes. Universidade Presbiteriana Mackenzie, sociólogo, cientista político, consultor, palestrante. Chega mais, meu querido Rodrigo. Vamos trocar essa ideia, porque temos gráficos a apresentar. Mostrem os gráficos, vai doer no coraçãozinho dos bolsonaristas, vai doer no coraçãozinho daqueles que são anti-Lula, mas a realidade é que ele está melhorando sim a popularidade. Tem agora, neste momento, 49% de desaprovação contra 48% de aprovação. Ah, ainda tem mais desaprovação que aprovação. Pois é, mas esse número já foi muito maior, a distância entre esses dois. A boca do jacaré fechou. A gente tinha um desenho do gráfico tratando da aprovação e da desaprovação de uma forma distinta. Agora, é interessante a gente olhar aqui 2025. A gente tem aqui, ó, abril, maio aqui 2025, a gente tem uma desaprovação de 57% e ela vai caindo. O que, que aconteceu? Qual é a mágica? E não tem mágica, eu já ressalto, para ter revertido isso, pelo menos até agora. Vocês dois e a nossa audiência vai lembrar aqui com muita clareza da chamada crise do Pix, com aquele vídeo do deputado Nicolas. Naquele momento, o governo ficou muito perdido. O governo ele não foi proativo, ele foi reativo e ficou perdido. Só que, para mim, as coisas começam a mudar, Noblar e Guga, quando o governo tem a derrota no IOF. Houve uma derrota no IOF e pela primeira vez o governo foi muito ativo nas redes sociais e também na sua comunicação. E aí o Ricardo Noblar já trouxe a figura do Sidônio Palmeira. Pois bem, naquele momento com a crise do IOF, o que, que aconteceu? O governo criou uma narrativa, retomou a narrativa política e ele chamou o Congresso, especialmente a Câmara, e Hugo Mota de inimigos do povo brasileiro. E isso marcou. O Hugo Mota ficou perdido com a saraivada de críticas que ele recebeu. E aí a gente teve delineado pela primeira vez, e o Guga também falou, banqueiros, betes, bilionários e o agronegócio. Ou seja, constituiu-se um fator interno importante, que é o quê? Um inimigo interno, um adversário a ser batido. Além disso, a gente tem no primeiro semestre uma enorme dificuldade por conta da inflação dos alimentos. Essa inflação dos alimentos diminuiu. Só que aí, no final do primeiro semestre, tem aquilo que todos nós sabemos, o ataque de Donald Trump e da Claro. família Bolsonaro à soberania brasileira. E aí você percebe a desaprovação caindo e a aprovação subindo. O Lula conseguiu conjugar fatores internos e externos na defesa da soberania e não se curvando a Donald Trump e os Estados Unidos, uma melhora substantiva. Se no primeiro semestre todo mundo dizia que uma reeleição seria mais difícil, hoje a situação é completamente outra e a gente tem essa explicação que é a conjugação de fatores internos e externos. E para te passar a bola, Ricardo e Guga, só para a audiência, que é uma audiência muito qualificada, quando puderem, leiam um livro do Maquiavel, O Príncipe,
em que diz que o governante tem que ter virtude e fortuna é a sorte. Por isso, Noblar, que o pessoal está dizendo que o Eduardo Bolsonaro é o marqueteiro do ano. Ele ajudou demais na melhora da avaliação do governo Lula. Tem alguma explicação para a desaprovação entre os eleitores acima dos 60 anos ter subido? Eu acredito que sim, Ricardo. Mas antes de eu falar disso, vamos pensar o seguinte: por que que os mais jovens, o único gráfico em que a desaprovação é maior é entre os mais jovens? E aí vale ressaltar que os mais jovens são mais conectados às redes sociais, têm uma memória recente da presença nas redes do governo Bolsonaro e foram massificadamente submetidos a fake news e teoria da conspiração e muitas vezes. Então, esses mais jovens não têm uma memória tão evidente dos 2 primeiros mandatos do governo Lula. Aí, quando você pega de 36 a 59, a aprovação já é o maior e a desaprovação diminui, cai. E 60 anos, a aprovação ainda é maior e a desaprovação é menor. Mas nessa faixa etária, Noblar, de 60 anos ou mais, a hipótese que eu traria aqui foi o escândalo do INSS. Eu acho que o escândalo do INSS pode ter feito com que esta aprovação, que estava em 53, caísse e a desaprovação aumentasse. É uma hipótese a ser confirmada com pesquisa qualitativa, mas eu diria que é por aí. E a grande resistência continua sendo os evangélicos, né? Não o Rodrigo. Sim, Ricardo, o universo evangélico é uma fortificação que até o momento a estratégia de comunicação do governo e do próprio Lula não conseguiu quebrar esta resistência que se tem. Então a gente sabe que durante o governo Bolsonaro e o eleitor bolsonarista foi, em larga medida, dentro desta segmentação por religião, foi muito próximo e conectado valorativamente dos evangélicos com o bolsonarismo, ao passo que historicamente a formação do PT ela leva em conta o sindicalismo do ABC, os movimentos sociais e as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Então, o catolicismo tem uma história e uma conexão já consolidada com o PT e com a figura do Lula, ao passo que o universo evangélico se distancia de todos, é aqui nitidamente a maior desaprovação e, digamos assim, a fortificação maior a ser conquistada pelo governo. E eu acho muito difícil, porque a gente vê, conforme o Guga destacou, uma certa estabilidade e muito alta essa desaprovação. Tanto a história lá, obviamente, do imposto de renda, a isenção do imposto de renda, isso deu uma turbinada na imagem do governo. E, claro, o Trump, a questão do Trump. O Trump está falando bem do Lula, Lula está criando ponte com o Trump. E a A gente, taxação, as sanções ficaram como uma marca da direita, do bolsonarismo, enquanto quem está resolvendo essa questão começa a ser a imagem do Lula, o personagem do Lula, o cara que está resolvendo a crise. Isso quem diz foi quem fez a pesquisa, que tanto o Trump quanto o imposto de renda contribuíram para a melhoria da imagem do governo Lula. Então me diga aí, Rodrigo, é isso ou o que mais além disso? Não, é isso, Guga. E aí a grande questão, se você pegar setembro e outubro de 25, é quando você tem a melhoria de 21 para 25 da expectativa para melhor e a queda de 5 pontos do pior. Ou seja, se a gente pensar que a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais ainda não foi sentida, portanto, isso pode, Ricardo e Guga, colocar no Brasil, para o brasileiro, no orçamento do brasileiro, praticamente um 14º salário para quem for registrado CLT. Ou seja, a economia que a pessoa pode fazer giraria em torno de 6 mil reais por ano para quem ganha até 5 mil reais. E isso é muito positivo. E a grande questão é que, quando você faz o governo Lula está melhor, igual ou pior do que você esperava, a gente está lidando com expectativas que podem ser objetivas. Por exemplo, eu comprei um carro, eu financiei uma casa,
eu estou viajando. Isso é um dado objetivo. Ou ela pode ser subjetiva, porque eu tenho a sensação de que não melhorou, mas eu estou aí num ecossistema de comunicação que ataca diariamente o governo. Então a gente tem que sempre lembrar que o governo tem que comunicar os seus feitos, mas para comunicar tem que realizar e tem que fazer. Então eu diria para vocês que a questão do imposto de renda é uma marca muito forte que já tem uma percepção por parte da população, e o fato do Trump, no discurso da ONU, ter se referido positivamente ao Lula é um outro ponto positivo. Provavelmente a pesquisa não captou o telefonema que o Trump fez para o Lula. Não deve ter dado tempo. Mas para mim, Guga, a tendência, se continuar nesse momento mais positivo, é de uma melhoria, uma subida da expectativa de que o governo está melhor e uma descida de ele estar pior, né? Então aí a gente tem uma situação que hoje, no segundo semestre, é muito, mas muito mais confortável para o governo do que foi no primeiro semestre. Após esse encontro com Trump, Lula saiu mais forte, fraco, o que seja, politicamente. Só saiu mais forte para 49% dos entrevistados. Saiu mais fraco para 27% dos entrevistados. Não sabe responder 14, Nem nem forte, nem forte, fraco, 10. nem forte nem fraco deve ser o pessoal mais à direita, o pessoal bolsonarista que deve responder. Se você somar esses dois, dá 37 e mais forte 49. Quer dizer, foi bom para Lula aquele encontro. Agora, eu acho, não sei se tem depois já dessa conversa por telefone. Aí eu não sei Ainda dizer não. se tem. Tem alguma coisa? Não, Alice. Do Eu telefone, ia não. dizer que eu acho que ainda não tem nada depois do telefonema. Mas, Noblar, se me permite, veja que Aham. interessante. A soma de 27, que achou que ele saiu mais fraco, com os 10, nem fraco nem forte, 37, ainda está distante dos 49 que acha que ele saiu mais forte. Isso significa, essa pesquisa traz esse recorte, que tem uma direita não bolsonarista e uma direita bolsonarista. Tanto na direita não bolsonarista quanto na direita bolsonarista, provavelmente muitos perceberam que a ação da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, nos Estados Unidos foi muito ruim, e o Lula saiu fortalecido porque o Lula não se curvou aos arreganhos autocráticos de Donald Trump. A tal da dosimetria, que aí vai ajudar até o Bolsonaro a ficar menos tempo na cadeia, talvez 11 anos a menos para o Bolsonaro de cadeia. A favor, as penas já foram muito duras. A favor, portanto, dessa dosimetria, de diminuir o tempo de pena, são só 37%. Contra, as penas foram justas, portanto, acham que não tem que mexer na pena, 52%. Diferença Pois é. gritante também. Antigamente, o presidente da Câmara, quer dizer, muito antigamente, estou falando dos anos 90, meu Deus, o Ibsen Pinheiro, quando presidente da Câmara, ele era do MDB, o Ibsen disse uma frase que ficou famosa naquela época, que era: esta casa, se referindo à Câmara dos Deputados, sempre faz o que o povo quer. Se aos dias que correm, eu não te diria isso, não, mas porque se fosse assim, tem que rejeitar essa coisa dessa dosimetria que não passa, eu vivo dizendo, de uma meia anistia, uma anistia meia bomba que está sendo negociada ainda dentro da Câmara dos Deputados, mas que depois certamente seria barrada se passar pela Câmara, pelo Senado. Por tudo indica que sim. A grande questão que a gente tem aí, e tem outros gráficos da pesquisa, quando você pergunta a respeito da aprovação do governo Lula ou da desaprovação, a direita bolsonarista e não bolsonarista desaprovam no mesmo patamar. É igualzinho. Então, se você somar, você tem a direita 35 e a esquerda você tem 35. O que fica claro é que a decisão de uma eleição está nesses 29%. O discurso político, e os estudiosos já indicaram isso,
ele encontra três plateias. Quando um político discursa, ele encontra três públicos: aqueles que concordam com ele, os que não concordam e aqueles que podem ou não concordar. Você não perde tempo, energia, dinheiro e recursos convencendo quem já concorda com você, porque já é seu eleitor, e não adianta perder tempo tentando convencer aquele que te odeia e que te rejeita e não vai votar de jeito nenhum. Então você tem que mirar esta fatia do centro. E é aí que eu acho que a isenção do imposto de renda vai pegar uma parcela substantiva da classe média que pode pender para o Lula na eleição do ano que vem. Vamos lembrar o seguinte: o Lula ganhou do Bolsonaro por menos de 2% dos votos válidos. E nós estamos falando de um Bolsonaro que saiu de uma condição de 700 mil mortes na pandemia, atacando a vacina, ridicularizando a ciência e ainda assim chegou extremamente forte no segundo turno de 2022. O ano que vem, na ausência do Bolsonaro e com a melhora que a gente assiste do governo Lula, ele mirando essa fatia do centro, ele pode ter um melhor resultado. Inclusive, vale ressaltar que o Lula perdeu 2 vezes no primeiro turno, por Fernando Henrique, 94 e 98. Mas todas as vezes que ele ganhou no segundo turno. Já há pesquisas que indicam que pode ocorrer um fenômeno, e seria inédito, de o Lula poder até ganhar no primeiro turno. Particularmente, eu acho muito difícil pelo sentimento antipetista. E esse gráfico mostra muito claramente 35% à direita, 35% à esquerda e 29% que pode ou não pender para um lado ou para o outro. Essa é a grande questão do xadrez político para 2026, e o governo, conforme eu disse e repito, tem um segundo semestre muito melhor do que a gente tinha como cenário político no primeiro semestre de 2025. Você acha que esse cenário está ficando, então, cada vez mais fácil de prever ou menos difícil de prever como uma vitória? É uma vitória do Lula que está se desenhando? E qual desses nomes da direita pode dificultar mais aí para o Lula? Ô Guga, não dá para fazer uma previsão faltando tanto tempo nesses termos. O que fica Claro. muito claro é que a fragmentação da direita com muitos nomes e uma indefinição favorece aquele candidato que tem a máquina nas mãos, que é o Lula. Aliás, não só porque o Lula busca a reeleição. Vamos pensar o seguinte: eu já falei isso com vocês num outro dia, mas o Lula é candidato desde 1989. O Lula perdeu em 89, perdeu em 94 e 98. Ganhou em 2002, em 2006, Dilma em 2010, 2014, Haddad perdeu em 18 e Lula volta em 2022. Não tem nenhum político na nova república que tenha a marca tão consolidada e comunicada como o Lula no Brasil. Então veja, Guga, a indefinição obviamente favorece. Agora, pode surgir um nome que consiga sair de uma pretensa polarização e ganhar notoriedade e liderança política. Por enquanto, Guga, esses nomes que nós temos, vamos começar dentro da família Bolsonaro: Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, acho pouco provável, até porque o sobrenome Bolsonaro está muito ruim de acordo com o que a gente tem visto em termos de projeção política. Vamos pensar, o governador de São Paulo, que olhou dizendo não vou concorrer. Mas sabe quando o Ronaldinho Gaúcho olhava para um lado e tocava a bola para outro? E o próprio Ricardo já falou que ele diz que não quer, mas é o que ele deseja muito intensamente. Então você tem o Tarcísio, você tem Caiado, você tem Ratinho Júnior, você tem Romeu Zema, você tem Eduardo Leite. Óbvio que esses nomes se colocam. A pergunta é: quem vai ter condições políticas de enfrentar o Lula, que tem agora uma condição muito melhor e é uma figura cujo nome e a marca é consolidada? Então, a direita ou a extrema-direita, o campo conservador, hoje
tem uma dificuldade muito concreta de olhar para 2026. Significa que o Lula ganha e ganha no primeiro turno? Não significa, mas há uma expectativa de que o Lula tenha, o ano que vem, de acordo com o cenário hoje, uma melhor condição do que ele teve em 2022 para disputar. Isso me parece muito claro. Esse vídeo que virá agora, o Lula Ô, está Lula, entusiasmado. E olha que ele ainda não Lulinha. tinha a notícia da pesquisa Quest quando ele falou o que ele está falando. Vejam lá, solta, Alice. É muito difícil alguém ganhar as eleições de nós, sabe, em 2026. O governo vai terminar muito bem. O Brasil está vivendo um momento excepcional, possivelmente um dos melhores momentos desse país. Eu não sei se você sabe, cara, é bom saber que é o seguinte: este país, a última vez que ele cresceu acima de 3% é quando eu era presidente em 2010. Ele só voltou a crescer acima de 3% agora que eu voltei à presidência da República. E cresceu, sabe, o PIB, cresceu a renda, cresceu o salário mínimo, e agora aprovamos 3 coisas importantes. Sabe, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, programa Gás do Povo, que quase 17 milhões de pessoas, a partir de novembro, vão receber gás de graça, e mais ainda, aprovamos o programa Luz do Povo, que é as pessoas que consomem até 80 kW não pagarão mais energia, e as pessoas que consomem até 120 pagarão apenas um pouquinho de energia. Sabe, então, essas coisas estão acontecendo porque eu fui eleito para cuidar desse povo. Eu não uso a palavra governar, é cuidar. E o governo existe para cuidar das pessoas que mais necessitam, das pessoas que mais precisam. Olha aí, olha aí. E isso ele ainda não sabia do resultado da pesquisa Quest que saiu hoje. Olha. E claro, em breve deve vir aí uma pesquisa Datafolha. Enfim, teremos temporadas de pesquisa todos os meses daqui para frente. Volto a repetir, para que não se confundam, cada instituto tem seus métodos, tem suas maneiras de ouvir as pessoas e de entrevistar. Aí se pode dizer, ah, umas maneiras são mais erradas do que as outras. Não necessariamente, são maneiras diferentes. Às vezes tem pontos de coincidência. Não se pode comparar uma pesquisa feita por um instituto com uma pesquisa feita por outro. Deve-se sempre procurar comparar pesquisas de um mesmo instituto, para que a gente tenha, vamos dizer, a leitura de uma realidade mais como se fosse um filme, do como se fosse apenas retrato daquele momento.